Gente, eu criei esse canal para falar justamente sobre os autistas, né? Então, assim, hoje o meu assunto é para falar, é um desabafo falando sobre o abandono dos familiares quando a mãe ela tem um diagnóstico do seu filho como autista. Então eu digo isso porque eu passei por experiências próprias, porque assim, eu tenho 2 filhos, como eu já relatei no primeiro vídeo que eu criei no canal, que na época, quando eu tinha o meu primeiro filho, ele é normal. Então, na época eu trabalhava, eu tinha 10º, tinha férias. Então, assim, minha família, ela sempre esteve presente na minha vida. Porque eu, na cabecinha deles, na sociedade, eu sou considerada um padrão normal para a sociedade. Então, eu era sempre bem-vinda na família. Tá entendendo? Então, assim, eu fui argumentada há um tempo desse, que uma pessoa, ela me fez uma pergunta: por que você não tem família? Por que você mora sozinha com seu filho? Aí perguntou também assim: por que você é brigada com a sua família? Mas só que as pessoas não entendem que atrás disso, não perguntam por que o motivo a mãe não procura a família. Porque existe um preconceito. Infelizmente, eu falo isso aqui porque eu sei que muitas mães, elas estão passando por uma situação parecida com a minha. Então, o que acontece? Quando meu filho foi diagnosticado com autismo, e muito antes disso, ele sempre foi uma criança muito agitada. Então, minha família, ela não aceita uma pessoa agitada, uma pessoa que grita, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não sei o quê. Então, eu comecei a perceber o distanciamento da minha própria família. Então, o que acontece? Eu continuei seguindo minha vida em frente. Enquanto ele não tinha o diagnóstico, então eu continuei trabalhando, eu continuei tocando minha vida para frente, mesmo sabendo que minha família estava me dando as costas. Então, o que acontece? Quando ele teve o diagnóstico, tudo piorou. Porque eu perdi o emprego, eu comecei a fazer diárias, que eu trabalhava tanto para conseguir as passagens dele, para poder levar ele para as terapias. Minhas mãos caíram os pedaços, mesmo informando minha família a situação que eu estava passando. Eu estou falando em geral, da minha família em geral. Eles nunca se importaram. Minha família, eles com o tempo, eles são uma pessoa assim, bem-sucedida assim, para a vida que eles tiveram e hoje conseguiram. Então, assim, mesmo eles sabendo da situação que eu estava passando, eles podiam pegar o dinheiro que fosse, mas nunca perguntaram para mim: Ana, você está precisando de uma passagem? Ana, você está precisando de um pacote de fralda? Seu filho tem medicação? Eles nunca perguntaram. Então, assim, a minha família, ela sempre se preocupou com o bem-estar dela. Toda a minha família, ela só se preocupa com o bem-estar dela. Então, para que eu vou ficar procurando esse tipo de gente? Para ser humilhada? Para humilhar meu filho? Não, né? Então, assim, a primeira pessoa que abandonou meu filho, não tenho vergonha de dizer e falo, porque o que eu falo é verdade, foi pelo pai dele. O pai dele não aceitava porque o menino gritava, porque o menino chorava. Então chegou um ponto da gente se separar, porque não tem condições de você conviver com uma pessoa que rejeita o próprio filho. Então, através da separação, ele parou de dar pensão, sempre justificando que estava desempregado, mas não importa, porque eu entrei com um processo e ele assinou que desempregado ou não, ele pagaria a pensão. Então foi o que ele fez, deixou o menino para trás, abandonou, me deixou eu com a carga sozinha, e mesmo assim eu nunca desisti de cuidar dele, eu sempre toquei minha vida para frente. Tá entendendo? E até hoje ainda está na justiça, porque ele não dá pensão e não procura saber da criança. Ele me bloqueou em todas as redes sociais, botou rejeição de chamada, não atende meu número, só para eu não ter o direito de procurar ele, para perguntar quando é que ele vai depositar a pensão, que ele está devendo há meses. Já está na justiça e a justiça vai resolver isso. O que acontece com meus familiares? Meus familiares começaram a se afastar de mim, porque viu que eu era uma pessoa inútil, né? Que eu não servia mais para cuidar deles quando estava doente, que eu não tinha mais 10º, eu não tinha mais férias, eu não tinha mais um padrão de vida que eu poderia ajudar eles. Então todos eles foram se afastando de mim. Então, assim, eles passaram não só a afastar de mim, eles passaram a ter o preconceito, porque eu tenho um filho com a deficiência, que para eles não se encaixa no padrão deles. Então, eles passaram a me humilhar. Então, eu chegava na casa dos meus familiares, contava a minha situação que eu estava passando no momento, e em momento nenhum eles se importavam. Muitos deles pegou indenização, pegou dinheiros altos, sabendo que eu estava fazendo diárias para poder pagar as passagens de ônibus, e nenhum deles, mãe, irmão, filho, seja lá o que for, nunca perguntou assim: ele está precisando, só fazia me humilhar.
tu tem que cuidar dele, tu tem que fazer isso com ele. Então o que é que acontece? O preconceito, ela vem primeiro dentro da família. Dentro da família. Eu digo isso porque eu sei que muitas mães estão passando por isso. Você está entendendo? Sofre, chora, ela se sente perdida, ela não entende por que os familiares fazem isso. Mas só que um conselho que eu dou para as mães, que elas não desistam, elas sigam em frente, lute pelos direitos dos seus filhos para não ter que passar por certas humilhações por família. Porque eu achava que eu tinha família. Mas com o tempo, com o diagnóstico do meu filho, eu percebi que eu não tenho família, eu tinha um bando de inimigos dentro da minha casa. Você está entendendo? Então, assim, todas as vezes que minha família estava passando por uma situação difícil e eles pegavam algum tipo de valor, eles se favoreciam. Aí eles diziam assim, não se preocupe que com o tempo eu vou lhe ajudar. Quando chegava na minha vez, o dinheiro acabou, eu não vou poder lhe ajudar esse mês, não sei o que chegou o ponto que na época, no ano de 2017, eu passei a pedir doações em redes sociais. Eu não tinha vergonha de dizer a minha situação a certos tipos de pessoas que muita gente da igreja na época me ajudou, muitos amigos meus me ajudaram, tá entendendo? Então assim, infelizmente, a sociedade e a família, eles são ignorantes. Ele não entende que por trás de uma criança autista existe uma mãe que ela tá ali sozinha, lutando pelos direitos dos seus filhos e passando por situações difíceis, porque uma mãe de uma criança autista ou com qualquer deficiência, não importa, ela é um tipo de mãe que ela precisa de ajuda tanto psicológica como financeira, apoio de palavras, conselho, porque ela psicologicamente ali, ela está sofrendo porque nenhuma mãe